Olá, amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, pois queremos a sua companhia para mais essa edição do Gente que Faz, exibido todos os sábados aqui pela sua Tarobá. E hoje nós temos um convidado muito especial, né, Wilson? Exatamente. Bom dia, bom dia, bom dia. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Hoje o programa é super especial. Estamos trazendo pela primeira vez nosso vice-prefeito, Henrique Mecabon, um menino filho de Cascavel, tem muito a oferecer. E ele vai contar para nós, esses 90 dias, como é que estão as coisas, né? Também vamos trazer uma hematologista para falar sobre uma doença muito perigosa, uma doença que está acometendo e você tem que ficar ligadinho que a doutora Gabriele vai dar as coordenadas para vocês sobre melanoma múltiplo. Mieloma múltiplo. Dá até medo de falar esse Até nome. medo de falar isso aí. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no seu programa Gente que Faz, né, Então, Lila? continue com a gente, gostamos de sua companhia. Muito bem, como eu disse, está aqui conosco Henrique Mecabon, vice-prefeito de Cascavel. Assunto: como foram os primeiros 90 dias de administração municipal? Quem é ele? Ele é o vice-prefeito mais jovem da história de Cascavel. Tem apenas 28 aninhos de idade. 28 anos. Mas acumula uma formação que faz dele um político diferenciado, sobretudo preparado. E estamos recebendo aqui no Gente que Faz o jovem economista e cientista político. É mole? Então, Henrique Mecabon. Ele é formado no Canadá. Mecabon se candidatou a deputado federal em 2022, tendo feito 27.651 votos no ano passado. Fez a diferença para a vitória de Renato Silva como prefeito Mecabon. Seja ele muito bem-vindo como vice-prefeito e o nosso programa está feliz em recebê-lo. Bom dia, que bom tê-lo aqui conosco. Tudo bem contigo? Bom dia, Wilson. Tudo ótimo. Muito feliz de estar aqui com você, com a Lília, amigos especiais, comunicadores tão experientes, antigos de Cascavel, mais antigos do que eu. Então, fico feliz de absorver um pouco dessa experiência e poder contar um pouco de como tem sido esse novo desafio. Obrigado a você e ao Marco, você ter aberto essa sua agenda, que eu sei que é bastante corrida, né? Então, vamos bater o papo gostoso. Fica ligadinho, presta atenção no momento caótico que passa a nossa nação. Aqui a gente vai bem, obrigado. O que é ser político para você? Wilson, ser político é uma missão, um desafio de serviço. Ser político é ser servidor, é ser funcionário das pessoas. E eu tenho dito isso desde que eu fui candidato a deputado, há cerca de 3 anos quase já, e as pessoas vinham se impressionando com isso. Porque tradicionalmente na política muitas vezes nós tínhamos um sentimento mais de autoridade, um sentimento mais tradicional, algo que se passava de pai para filho. Mas eu entendo que não é essa a nossa posição. Nossa posição, de fato, é de servir e de resolver os problemas das pessoas. O salário que a gente recebe tem esse objetivo. Entendo. Por que você decidiu atuar como vice-prefeito ao invés de falar, não, por exemplo, assumir alguma secretaria? Por quê? Wilson, gostei da maneira que você perguntou. Eu decidi, de fato, atuar como vice-prefeito. Isso tem me permitido conhecer a gestão como um todo, conhecer ainda mais Cascavel e, de uma maneira descontraída, moderna, comunicar e contar isso para as pessoas. Eu, inclusive, retifico aqui que eu disse eu decidi, mas nós decidimos, eu e o Renato, juntos lá na transição, tem sido um serviço diário, ininterrupto, desde a transição, em especial desde a posse, para honrar esse salário que eu recebo de cada um que está nos assistindo, para, de fato, ser funcionário das pessoas. Existe, claro, essa via mais tradicional, talvez, de o vice assumir uma secretaria específica, mas lá atrás, já na transição, o próprio Renato entendeu que talvez isso me limitaria, me nicharia num tema específico, ao passo em que, estando atuante como vice-prefeito, ele pode me acionar para projetos que ele entenda relevantes. No dia a dia, eu supervisiono mais o desenvolvimento econômico da cidade. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agência de Inteligência e Fomento, e nisso tenho construído até um elo regional, porque Cascavel é a capital do Oeste, e as outras cidades indo bem nessa nossa região metropolitana, Cascavel também enriquece, também vai bem. Claro que, como todo vice, a minha caneta como vice é muito vazia, e eu dependo da autonomia que me é dada pelo prefeito.
O próprio Renato foi vice-prefeito atuante na gestão do Paranhos e agora, de maneira paralela e talvez ampliada ao que ele já fez lá atrás, eu tenho atuado como vice. E se a caneta do vice é vazia, o coração desse vice é cheio de vocação, vontade de servir Cascavel, e a cabeça é tecnicamente preparada, cheia de boas ideias para a cidade, sempre, é claro, cooperando e com a autorização do nosso prefeito, Renato Silva. E como tem sido o seu trabalho de administração? Tudo que você buscou na academia, nós que passamos por várias academias, sabemos que lá a teoria é uma coisa. Como que você está aplicando isso dentro da administração pública? É um desafio diário, porque a academia vive numa realidade quase descolada, né? Sim. E eu ainda, talvez descolada por demasiado, em certo sentido, porque apesar do primor técnico de estudar fora do país, os desafios que eles têm são muito diferentes. Eu, inclusive, decidi voltar para atuar no setor público, para estar na política aqui no Brasil, porque lá fora eu sentia que os problemas, primeiro, eram muito pequenos. E, segundo, não eram meus, porque eu estava no Canadá e os meus problemas estavam aqui em Cascavel, em casa, né, onde eu nasci, aqui no Brasil. Então, há, de fato, essa desconexão e isso só se aprende na prática diária. Então, é bom estar ao lado do Renato, um político já experiente, com muitos anos de tradição na política aqui de Cascavel. E, muitas vezes, os problemas que nós encontramos podem ser resolvidos por boas ideias, boas práticas que já dão certo lá fora, que dão certo em outras cidades do Brasil, até fora do país. Então é esse tipo de experiência mais moderna, mais antenada ao que a academia estuda para que seja implementado hoje, que eu tenho buscado para trazer para Cascavel. Até para acabar esse assunto de Cascavel é a cidade do futuro. A gente tem visto repetidamente que Cascavel já é a cidade do presente, cada vez mais pessoas vêm morar aqui. Com isso vem várias dores do crescimento e é com conhecimento técnico que a gente tem que estar preparado para enfrentar os desafios. E dentro dessa parte administrativa, você tem que ter cuidado com secretários, com chefes de gabinete, de relacionamento. É bom? É bom. O nosso time é fenomenal. Metade desse time, arredondando, ficou já da última gestão, Renato Silva como vice, Paranhos como prefeito. Sei. A gente é esse governo de continuidade do trabalho diferenciado que o Paranhos fez em Cascavel e cada vez mais a gente se sente amparado. Porque agora, por exemplo, o próprio Paranhos virou secretário de Estado do Turismo. Vai poder nos ajudar muito no desenvolvimento econômico, turismo rural, turismo de negócios. É uma vocação que Cascavel tem. O time como um todo está muito bem integrado. E a gente tem, assim como na prefeitura e na vice, essa dinâmica de secretários experientes, que já sabem o caminho das pedras, né, já têm experiência de gestão pública, e secretários novos na gestão que vieram da iniciativa privada, cheios de boas ideias, oxigenando, e talvez precisando aprender os caminhos para implementar. Então, assim como o prefeito e o vice, nosso time de secretariado se mescla todo ali para entregar o melhor serviço para a cidade de Cascavel. Há muitos desafios. Qual é a realidade que você está enxergando hoje? Wilson, de fato são muitos desafios. Muita coisa na cidade vai muito bem. A nossa educação é referência hoje a nível nacional. A gente tem avançado muito em habitação. Daqui a pouco nem vamos ter mais casas para entregar processo de regularização fundiária. As pessoas vão ter de papel passado que aquela casa é delas, que podem usar para financiar no banco, que vão passar de herança para os filhos. E muita coisa a cidade vai bem demais. Cada vez mais a gente avança em adequação, pavimentação de estradas rurais. Mas, claro, sendo uma cidade tão próspera, tão abençoada, vem também essas dores do crescimento. Claro, né? claro. E eu e o prefeito Renato Silva temos tido que enfrentar. Por exemplo, a gente tem discutido aí, rotineiramente, a situação das pessoas em situação de rua. Algumas pessoas vêm a Cascavel, não encontram, talvez, oportunidade ou, na verdade, vamos falar sério, né? Não vem nem buscando a oportunidade de melhorar de vida. Vem aqui para ficar pedindo esmola. Às vezes recebem aí todos os dias 200, 300, 500 reais de esmola. Poxa. Então, acham quase que uma prosperidade ali na rua e a partir disso, claro, caem nas drogas, caem no alcoolismo. Então, nós temos abordado. Ontem, né, à noite, estive com a nossa guarda nas ruas. É um trabalho diário de abordar essas pessoas, sempre cerca de 60 guardas civis, patrimoniais e municipais, abordando, prendendo quando preciso, levando para acolhimento, para um banho, para uma comida. É uma dor do crescimento de ser uma cidade grande, mas nós temos que encarar de frente como outras cidades têm feito. Existem os desafios duros, existem os desafios de prosperidade, mas é tudo desafio e tudo a gente está preparado para encarar. Dentro de todos esses desafios, qual a sua maior satisfação no seu dia a dia de trabalho? Tem uma hora que você tem uma satisfação, não é? Então, qual que é a sua satisfação? Sem dúvida. A minha satisfação é quando nós enxergamos que resolvemos o problema de alguém.
que desbloqueamos uma vaga em um CMEI para que uma criança tenha acesso à nossa educação que é tão boa, que nós entregamos o documento de uma casa e algumas pessoas esperam há quase 40 anos, esperavam. E esse problema agora foi resolvido pela Coavel. Quando nós melhoramos uma estrada rural e o produtor vem nos contar que agora está tendo mais facilidade de chegar à feira do pequeno produtor para vender seu produto, resolver os problemas das pessoas é a nossa missão. Então esses são os momentos gratificantes e eu fico muito feliz quando as pessoas abraçam a mim, ao prefeito, dizem que estão achando legal ver um vice-prefeito atuante, porque a gente cansa muito, a gente trabalha muito e a recompensa é essa satisfação que vem da população. Você se considera uma inspiração para os jovens e para as pessoas de bem? Olha, veja bem, de bem, pessoas de bem em geral, no sentido de que a política ainda tem jeito? Isso é uma grande responsabilidade, mas eu tenho sim me sentido essa inspiração. Eu tenho comunicado de maneira próxima, moderna, ativa nas redes sociais, que tem um público mais jovem, e mais as pessoas têm visto essa esperança, têm visto essa luz no fim do túnel. Mesmo às vezes se sentindo inseguras com algum contexto de política federal, de política estadual, elas têm se sentido amparadas aqui em Cascavel, têm visto ser formada uma nova geração de lideranças aqui, em especial com o meu nome na vice, e aí destaco também o movimento que o prefeito Renato Silva fez de abrir espaço para uma nova liderança se criar, o que nem sempre é comum na política. Claro. E eu tenho sentido sim esse carinho e essa esperança que se desperta nas pessoas, que de novo aumenta a responsabilidade. Nós não podemos desistir da política. A política é essa ferramenta de serviço, essa ferramenta de transformação, essa ferramenta de melhorar a vida das pessoas. E nós precisamos ter na política gente boa e gente preparada. Aqui em Cascavel estamos tentando dar o exemplo de que a política tem jeito sim, que a gente não pode desistir, pelo contrário, que nós temos que nos envolver cada vez mais, falar no assunto dentro de casa, nos envolver como sociedade civil, porque só assim esses espaços vão cada vez ser melhor ocupados e melhor servir o povo, que é quem paga a conta aí no final do dia. Eu acredito muito nesse tipo de administração. Você está aqui fazendo a sua parte, indo para as ruas, apoiando a segurança, falando, e de repente, se você liga a TV, está lá o Renato e o chefe de gabinete em Curitiba. Essa atuação, o Estado e nós aqui, é muito importante, não só para vocês, mas para todos que moram em Cascavel, né? Sem dúvida. A gente, olhando para um contexto mais macro, né, eu sou economista, às vezes entro nesse economês, nessa parte difícil. Mas são aí R$100 que a gente paga de imposto, né? Por exemplo, desses 100 voltam só 36 para o Paraná, menos ainda para Cascavel. Então, nós pagamos uma conta cara e nós buscamos serviços públicos de qualidade. Isso só é viabilizado para a cidade se a cidade está bem integrada. Eu digo a cidade não desmerecendo o interior, pelo contrário, o município como um todo. Exato. Isso só funciona para o município se nós estivermos bem integrados com o governo estadual, com o governo federal. O caminho é o diálogo, é a proximidade, mostrando que, claro, não são o prefeito, o vice, os vereadores que vão ganhar com qualquer verba que volte para a cidade. É a população na ponta que, de novo, é quem paga a conta. Então, essa proximidade é essencial. Bom, é orgulho para mim, que estou aqui há mais de 40 anos, para você que nasceu aqui, ver o nosso ex-prefeito estar assumindo e os nossos que passaram por aqui. Nós somos cheios de secretários no Estado e tal. Esse aporte para você poder legislar, você e o Renato acertar, olha, é maravilhoso. E você se dá bem com esse povo todo, sem problema nenhum? Me dou bem com esse povo todo, sempre construir, apesar de uma trajetória, né, ainda curta, sempre construir uma trajetória de posicionamento muito firme, mas sempre de muito diálogo, de muita abertura a entender a visão do outro. E nisso, claro, tendo alguém experiente como o Renato ao lado, que já está nesse relacionamento há tanto tempo, fica ainda mais fácil. Nós temos figuras hoje, como o deputado Gugu Bueno, que está primeiro secretário da Assembleia, um posto aí no top 5 dos postos políticos do Estado, talvez. Temos o prefeito Paranhos como secretário de Estado. Então, é fácil lidar com essas pessoas e cada vez mais nós torcemos para que cascavelenses alcem voos mais altos na política. Torço pelo prefeito Paranhos nesse sentido, torço pelo deputado Gugu Bueno, trabalho eu mesmo, né, para eventualmente fazer por merecer com muito trabalho um reconhecimento para oportunidades maiores, e esse é o caminho para a nossa cidade seguir sendo essa cidade do presente, essa cidade tão próspera, de tanta oportunidade. Viu, é um homem casado, de boa índole, temente a Deus, né? Assim, é um cara temente a Deus e religioso também, né? Sem dúvida, a fé é o que nos ampara muitas vezes nesses desafios diários, e existe coisa que eu enxergo que nem a experiência e nem o estudo acadêmico, conhecimento técnico resolve. A gente tem que dobrar o joelho, orar e pedir a resposta
que vem de cima, pedir esse discernimento e se permitir ser ferramenta também do nosso Senhor Jesus Cristo para que a cidade continue avançando, continue sendo essa terra tão abençoada. Vou só retificar que casado ainda não. Ah, ainda não? Ah, então já estou casando o cara aqui, meu, olha isso. Antecipando, mas vai ser um dos primeiros a saber da notícia quando esse passo for dado. Então tá bom. Mas assim, gostaria que você dissesse aos cascavelenses, você bateu nisso, está indo para a rua, você está conversando. Pelo que eu sinto, não é fácil manter uma política como está o Brasil, mas a nossa é bem reservada. E você está sempre com as portas abertas. Um gesto nobríssimo que ele fez, eu quero que vocês saibam, é agradecer aqueles que o apoiaram. Pode não ter votado nele, mas apoiaram nele. Isso vai continuar, você recebendo as pessoas que realmente aplaudem e as que criticam também? Sem dúvida. Eu ouço, felizmente, com alguma frequência, que eu tenho o hábito de ouvir meus críticos, de estar aberto ao diálogo. Eu acho que isso é essencial. Né? De novo, nessa posição de funcionário de todo mundo, cabe a nós muitas vezes ouvir, cabe a nós nos prepararmos, né, para respaldar quaisquer posições que tenhamos, com as quais porventura a população não concorde, mas essa proximidade com a população, essa presença nos bairros, nos eventos de paróquia, enfim, eventos beneficentes, isso é o que escancara de fato essa posição de serviço. E é o que nos permite ouvir a população na ponta. E eu digo isso porque é impossível para um prefeito, para um vice, mesmo para esse time todo de secretários, presidentes de autarquias, acompanhar os problemas na ponta. Nós temos que estar com as redes sociais, as DMs, o WhatsApp aberto para ouvir a população, que é esse termômetro do que a cidade precisa. Eles são nossos ouvidores ambulantes, quase em certo sentido, e a gente é grato por isso. Gostei, é verdade. Bom, temos muito para conversar, uma outra oportunidade vou trazê-lo para falar da saúde, do esporte, da cultura, né? Hoje foi só apresentar para você que está nos assistindo em qualquer cidade do Paraná, nos vendo no Brasil e no mundo. Deixa a sua mensagem de encerramento, de otimismo para toda a população, que hoje a Tarobá você vai para o mundo inteiro, né? Por favor. Wilson, para quem nos assiste de fora de Cascavel, quero deixar um abraço, quero dizer que graças a Deus, com muito trabalho, Cascavel vai muito bem e convido inclusive para que venham conhecer. Mas em especial para quem, como nós, é cascavelense, é aqui em Cascavel, quero deixar minha mensagem de gratidão, deixar um agradecimento profundo por essa oportunidade que eu estou recebendo de ser seu funcionário, por essa oportunidade de trabalhar pela nossa cidade, para que ela continue sendo essa terra de tanta oportunidade. Eu nasci aqui há 28 anos, aqui sempre encontrei muita oportunidade e quero que isso chegue a todas as pessoas. Então, Wilson, te agradeço por esse espaço, você e a Lília, espero voltar em breve. Will, permitem pôr o Instagram dele ali, pode entrar em contato com você, qual que é o seu Instagram? O Instagram é @hmecabo, M-E-C-A-B-O, H-M-E-C-A-B-O. É facinho, podem me encontrar por lá. Está na tela já. Então tá bom, você quer fazer contato com o prefeito, faz lá, se ele não tiver tempo, ele tem um assessor lá que é gente boa, hein? Ele briga, ele fala, mas ele é verdadeiro e vai ajudar você. E o pior é que o assessor me cobra, mas nas redes eu não delego. Eu que edito, eu que roteirizo e eu que respondo tudo. Descobri, tá vendo, Lila, como é que nós vamos falar com ele? Que beleza, vamos passar lá e bater um papo. Felicidades para você, obrigado pelo carinho, voltará outras vezes para conversarmos mais sobre a estrutura de Cascavel e que Deus o abençoe. Obrigado, que Deus siga nos abençoando, Wilson. Amém. Programa Gente que Faz aqui na sua TV Tarobá. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já com muito mais aqui para você. Muito bem, estamos de volta e este é o programa Gente que Faz, sempre preocupado com a sua saúde, com a sua qualidade de vida. E falando em saúde, qualidade de vida, eu vou dar um recadinho super 10 para vocês da Unimed Cascavel. Você já é cliente Unimed Cascavel? A maior cooperativa de saúde do mundo, quer estar ainda mais pertinho de você. Mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados para ficar mais conectado à Unimed. Para oferecer o melhor para a sua saúde, a gente precisa saber onde te encontrar. Fique por dentro de projetos de medicina preventiva, novidades e tudo o que é importante para você usar seu plano. Você pode atualizar seu cadastro pessoalmente, pode acessar o portal do beneficiário, atualizar pelo app da Unimed Cliente Paraná ou ligar para o nosso saque
telefone o número é o 0800 041 4554. 0800 041 4554. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed, né, Wilson? Exatamente, Unimed Cascavel. Está esperando dar uma ligadinha lá que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Lila, eu estive conversando com a doutora Gabriele Almeida Garcia, que é hematologista, e um assunto muito, muito interessante. Ela falou para nós. E sério, né? Seríssimo. Mieloma e múltiplo. Tá? Quais são as causas, os tratamentos. E essa explicação, como nós somos gente que estamos sempre preocupados com a sua saúde, né? Ela tem informação para nós. E graças a Deus evoluiu bastante o tratamento, desde que seja no início, né? Exatamente. Então vamos conferir assim. Vamos lá. Estou aqui com a doutora Gabriele, ela que é hematologista, e vem explicar para nós, esse mês de março foi bastante falado e procurado para fazer o tratamento do mieloma múltiplo. Você sabe o que é? Você sabe como chega até essa hematologista? Não? Então tá. Tudo bem, doutora, prazer recebê-la e muito obrigado por nos receber, né, e estar aqui conosco. Mieloma múltiplo, explica para nós o que é isso. Tudo bem, Wilson? Obrigada pela oportunidade, sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Então, o mieloma múltiplo é um tipo de câncer pouco conhecido ainda, né? Até mesmo entre a comunidade médica. Cerca de 1% dos cânceres em geral são mieloma múltiplos e é um tipo de câncer do sangue, especificamente. Como que o paciente detecta ou como que é o caminho para vir até você como hematologista? É um caminho bem tortuoso. Tem dados já de pesquisas falando que 75% dos pacientes, até chegar no diagnóstico de mieloma múltiplo, costumam passar por 3 ou mais profissionais, até que se pense, né, sendo alerta, a possibilidade do diagnóstico e encaminhe para o hematologista para que a gente possa fazer o diagnóstico desse paciente. Poxa vida, é um processo longo, é como você disse, não é fácil, além dos sintomas, chegar até esse tratamento. Exatamente. Bom, qual é o tipo de tratamento que você vai partir? Vai químio, rádio, cirurgia, como é que é? Varia muito de paciente para paciente, né? Inicialmente o tratamento do mieloma ele é a base de quimioterapia e alguns pacientes, quando tem algum comprometimento ósseo já por causa da doença, ele também faz radioterapia e para muitos deles a gente também indica o autotransplante de medula. O autotransplante de medula. E tem idade para isso, doutora? Tanto para o transplante como para a doença ou como que funciona? Temos para tudo, né? O mieloma ele pode acontecer em qualquer idade, mas estatisticamente ele é uma doença de idosos. Então, quanto mais velho, maior a incidência de mieloma na população. Então, a partir de 60 anos, a gente já vê um aumento da incidência dos mielomas. O tratamento inicial, né, com quimioterapia, todos eles vão receber, porém, a gente tem um limite de idade para oferecer o transplante de medula, que são 75 anos. Então, a partir de 75 anos, a gente não consegue mais fazer o transplante junto com o tratamento. Aí a gente ficaria só com a quimioterapia mesmo. Esse transplante, nós sabemos que aqui no Hospital da UPCAM é feito autólogo. Qual a diferença? Tem autólogo e tem qual que é o outro? O alogênico. Alogênico. Isso. Aqui nós fazemos o autólogo, que seria o autotransplante, onde o paciente é o seu próprio doador. Sim. Então, nós não precisamos que alguém venha e doe a medula para ele. Que daí seria a outra modalidade, que é o alogênico, que aqui no Paraná só é feito em Curitiba. Só é feito em Curitiba. E os seus colegas, quando se trata desse assunto, vocês têm que passar por 2 ou 3 médicos, ele já é orientado para ter a sequência do que está sendo detectado e tratado? Ela é bem difícil, até mesmo na comunidade médica a gente vê uma certa deficiência do conhecimento dessa doença, né? Então, o que são os sinais de alerta que a gente fala? Pessoas idosas que começam a abrir um quadro de anemia, que não tem muita causa definida, que começa a perder a função renal, que também não consegue relacionar com nenhum outro problema, dores ósseas, principalmente dor na coluna. A gente sabe que idoso geralmente já tem uma dor na coluna. Pássaro com dor. Exato, mas assim, uma dor diferente do padrão habitual, uma dor que não era aquilo que ele já estava acostumado ou algo novo, Isso sempre acende um alerta, porque o mieloma ele pode causar anemia,
anemia, perda da função dos rins, lesões nos ossos causando dores. Então ele acaba passando por vários especialistas, né, e acaba não conseguindo juntar o quebra-cabeça e pensar na possibilidade do mieloma. Então isso a gente sempre tem que acender um sinal de alerta, e alguns desses sintomas e sinais tem que sempre pensar, principalmente na população mais idosa. A recomendação que você deixa para os nossos telespectadores: o idoso às vezes não presta atenção. Qual que é essa grande observação? Olha o que está acontecendo para vir até nós. Perda, né, da performance, da vitalidade desse paciente, dores diferentes daquelas do habitual, perda da função do rim, anemia inexplicada. Então isso sempre, né, e é importante tudo isso fazer os seus exames, as suas consultas de rotina, sempre estar com a saúde em dia, porque muitos desses sintomas eles são silenciosos inicialmente. Sim. E só vai apresentar algum sintoma mais exuberante depois de um tempo já de evolução. Então sempre quando a gente pegar no comecinho ali uma anemia bem no início, começando a ter alguma lesão no rim, isso é muito mais fácil de tratar, né, e de ter controle do que quando a gente já deixa avançar. Muito bem, quem está nos assistindo, quiser fazer contato contigo, tem Instagram, mídias sociais, conta para nós. Tenho sim, eu atendo aqui em Cascavel na UAPECAM, e nas mídias sociais a gente sempre coloca informações e fala a respeito de tudo, é a doutora Gabriele Garcia. Muito bem. Obrigado, doutora Gabriela. Você viu que maravilha? Não, e ela, assim, ela fala de uma doença tão triste, né, que é o câncer, de uma maneira assim que a pessoa fica até contente de estar tratando, né? Até contente, viu, doutora Manuela? Tá vendo? É gostoso ouvir ela falar. Fica até contente só ver você falar. Preste atenção, o assunto é grave, mas está aí, ela já falou que está à sua disposição, pode fazer contato, tá? Estamos esperando que você faça contato e continue com a gente, porque esse foi mais um programa a gente que faz, né? Pois é, esperamos que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um excelente final de semana. Aguardamos vocês no próximo sábado aqui na Tarobá. Isso mesmo. Você não pode perder, está sempre conosco, porque aqui você tem que lembrar o seguinte: na Tarobá tem tudo de bom, tem gente que faz e aqui você confia. Confia. Esperamos você no próximo sábado.